Queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas que estão agora em contato aqui conosco, nesse momento em que nós queremos refletir nas palavras bíblicas do Salmo número 25. Nós vamos usar aqui a versão traduzida em português por João Ferreira de Almeida. É a edição tradicional, edição da Sociedade Bíblica do Brasil. Não é aquela versão na linguagem de hoje. Os salmos, como já em outros momentos eu coloquei, eu prefiro utilizar para os estudos essa versão tradicional de João Ferreira de Almeida, porque entendo assim que tem no texto bíblico uma certa musicalidade que a versão atualizada na linguagem de hoje me parece que ela perde um pouco esse ritmo que é tão bonito, né, e tão poético, né, na leitura dos Salmos, em especial. Então vou ler o Salmo 25, do versículo 1 até 10. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados na mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo esteja com todos nós, agora e sempre. Vamos iniciar com uma pequena oração. Bondoso Deus, nós te pedimos que tu olhes para cada um de nós com tua misericórdia e graça. Toca os corações, faça com que a tua palavra aqueça o nosso coração, estimule a nossa vida, a esperança e o amor. Enfim, ó Deus, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, para que assim possamos nós te servir com alegria e também cumprir com a nossa missão, que é a missão que tu tens designado para cada um de nós. Bondoso Deus, que nós consigamos fazer a tua vontade, amar o próximo e ao mesmo tempo ter suficiente forças para superar as dificuldades, as preocupações, as ansiedades. Acalma o coração, o nosso espírito, dê-nos tranquilidade e paz. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós te pedimos isso. Amém. Bem, eu vou fazer uma reflexão assim, versículo a versículo, desse salmo, porque por ele só pela leitura do salmo, já muitas coisas bonitas vêm ao nosso coração. Esse é o salmo que será lido nas igrejas em geral, no domingo, que é a festa do Pentecoste. 50 dias depois da ressurreição, Jesus então cumpre com as suas promessas, derrama sobre os seus discípulos o seu Espírito Santo de uma forma extraordinária, e a igreja então reconhece aquele dia como
o dia da fundação, digamos assim, da Santa Igreja Cristã. O dia da construção desse edifício chamado igreja, que não é feita de pedra, que não é feito de pedra, mas é feita de povo, é feita por aqueles que foram redimidos por nosso Senhor Jesus Cristo e chamados para o reino de Deus. Pentecoste, que acontece 10 dias depois da ascensão de Jesus aos céus, que foi celebrada na quinta-feira da semana passada. Jesus, então, se despede dos seus discípulos, mas, ao mesmo tempo, diz também: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E dá uma missão aos discípulos de ir ao mundo e discipular, fazer discípulos. E dá a forma, ensinando a guardar as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e o outro meio, paralelo a esse, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o Salmo 25, ele é uma oração, conforme o título na Escritura Sagrada, pelo auxílio divino. E aqui é uma oração a Deus que o salmista tem absoluta certeza, e o salmista aqui é o rei Davi, que Deus é bom e justo. Essa sempre foi uma preocupação de Davi também, apesar dos seus deslizes como governante, como rei, nem sempre foi muito perfeito, mas certamente o seu objetivo de vida e de governo sempre foi ser bom e justo. Nem sempre teve suficiente sabedoria para isso, mas, na maior parte dos casos, provavelmente sim, porque foi um rei muito bem sucedido e pôde fazer o seu sucessor, o seu filho Salomão. E Davi reconhece que Deus é bom e justo. Então, essas duas características são muito importantes ao nós nos dirigirmos a Deus. Ele é bom, mas ele é justo também. Não é só bom, é justo. Ele é justo e busca a justiça, e é na busca pela justiça é que está presente justamente a bondade de Deus. Evidente que a justiça de Deus, num primeiro momento, é aquela radical: santos sereis, porque eu, vosso Deus, sou santo. Deus exige santidade e perfeição, mas evidentemente que nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, e portanto, diante desse Deus justo, nós estamos numa situação complicada, porque ele também é justo, mas o nosso coração se alivia e ficamos tranquilos, porque esse Deus que é justo, ele também é bom. Não que ele passa por cima da lei, não que ele ignora a lei, não porque ele perdoa de forma fácil assim, o perdão saiu caro, mas ele conquistou esse perdão através do seu Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo, tomou sobre si as nossas injustiças, e ao tomar sobre si as nossas injustiças foi punido pela morte dolorida de cruz, o suplício da cruz, mas como verdadeiro Deus, como alguém fiel que cumpriu com sua missão, recebeu de Deus o prêmio da ressurreição, mostrando assim a sua vitória, e após a sua ressurreição, então subiu ao céu. Portanto, por causa de Jesus Cristo, esse Deus justo, que não abre mão da justiça, evidentemente, mas na verdade ele tem uma outra justiça, uma nova justiça, que é aquela justiça em Cristo, que nos justifica de todo o pecado. Mas ao nos justificar pelo todo o nosso pecado, de nosso erro, de nossa impureza, ele ao mesmo tempo põe
em nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ao acender no nosso coração a chama da fé e da confiança em Deus, ao pôr em nosso coração a presença viva e poderosa de Jesus, Deus em nós procura sempre a justiça também. Procura sempre o direito, procura sempre a verdade, procura sempre a servir e, enfim, fazer o que tem que ser feito, segundo a vontade de Deus, mesmo com nossas fraquezas, mesmo com nossas dificuldades, mas Deus, Espírito Santo, está em nós, Deus nos perdoa continuamente, mas ao mesmo tempo nos estimula na prática disso que é a grande preocupação de Deus, a justiça. Então, o amor de Deus e a justiça. Deus é bom e Deus é justo. É essa a perspectiva sempre presente do salmista, do rei Davi, quando ele se dirige a Deus. Portanto, porque ele é bom e justo, ele pode se dirigir a ele com toda a confiança. Por isso ele se dirige a Deus. Como nós sempre somos chamados e impulsionados a nos dirigir a Deus. Nos dirigimos a Deus, evidentemente, de diversas formas. Nos dirigimos a Deus pela prática da justiça, a Deus pela prática do amor, nós nos dirigimos a Deus pela missão nossa de testemunhar a fé e nos dirigimos a Deus também através da oração, através das súplicas, através do louvor, através do meditar na sua palavra. Nesse momento nós estamos fazendo aquilo que o salmista fez também há tantos anos atrás, quando ele no início do salmo ele diz: "A ti, Senhor, elevo a minha alma". Nesse momento nós elevamos a nossa alma a Deus. E a Deus sempre é elevar, sempre é para cima, sempre é algo que nos anima, porque Deus é o poder que nos estimula a vivermos uma vida plena. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Eu elevo a minha alma a Deus porque Ele é bom, porque Ele é justo. Eu sei que eu sou injusto, mas sei também que na sua infinita bondade Ele perdoa a minha injustiça em Jesus Cristo. Por isso, essa justiça de Deus, ela não mais me assusta. Esta justiça de Deus, ela não mais cria no meu coração o desespero, mas a tranquilidade de eu levar a Ele, tranquilo, a minha alma, porque em Ti eu confio. Deus meu, Deus meu, Deus é nosso. Ele veio a nós, é o nosso Pai, como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, quando Ele nos ensinou a orar, Pai Nosso. Pai, que Lutero explica com essa palavra Pai, Deus quer nos atrair carinhosamente como filhos amados pedem ao Pai querido. Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Envergonhado. A grande vergonha aqui não é apenas pequenas derrotas. A grande vergonha aqui é, na verdade, cair no desespero, não ter esperança. E o grande inimigo nosso, na verdade, não é fulano nem cicrano. O nosso grande inimigo aqui é a morte. Nós não precisamos temer esse nosso grande inimigo, porque Deus nos dá a vitória e mesmo com a morte Ele nos garante a vida e a ressurreição. Nós não temos inimigos, porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus está do meu lado, pessoas podem me prejudicar, pessoas podem me derrubar, pessoas podem, enfim, causar muito dano. Mas a minha vida pertence a Deus. Eu não preciso me vingar de ninguém, eu não preciso me defender de uma forma violenta, eu não preciso desesperadamente procurar retribuir o mal com o mal, porque a minha vida está na mão de Deus,
porque a minha vida pertence a Ele. Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se de fato nós crermos nisso, e devemos crer nisso, a fé confia nisso. Por isso, se somos pessoas de fé, se temos em nós o Espírito Santo, nós confiamos nisso, que Deus é por nós. E se Deus é por nós, nós não precisamos com desespero tentar resolver tudo na pancada e na ignorância. Nós precisamos ter paciência e resolver as coisas com o tempo, resolver com calma, confiando sempre que Deus vai nos inspirar e nos dirigir em como devemos proceder, jamais com violência, jamais com ódio. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhados serão sim aqueles que sem causa procedem traiçoeiramente. Evidentemente que a traição, as injustiças, a mentira, ela está pelo mundo. Ela é inevitável, muitas vezes, sermos vítimas da traição e da mentira e de pessoas que enganam, pessoas falsas. Existem. Mas essas as pessoas que serão envergonhadas, não nós, porque quem é a nossa defesa é Deus. Aliás, se nós olharmos o exemplo deixado por Jesus, o mesmo exemplo de Estevão, o primeiro mártir da igreja, inclusive em favor dos inimigos, e Jesus pediu que Deus não imputasse sobre eles os seus crimes, porque não sabiam o que estavam fazendo. Estevão, o primeiro mártir da igreja, repete esse exemplo de Jesus e também disse que Deus devia perdoar aqueles que o apedrejaram até a morte. Portanto, como cristãos, o nosso espírito é pacífico. Como cristãos, nosso espírito é um espírito de paz, de concórdia, de comunhão, de aceitação e de união. Porque essa é a grande obra de Deus em Jesus Cristo, unir a humanidade com Ele, através da fé, e assim também através do testemunho e do agregar-se à fé, unir também as pessoas através do testemunho. Faz-me, Senhor, conhecer teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Muitas vezes nós esperamos que Deus nos guie, oramos para que Ele nos mostre as soluções, e muitas vezes não percebemos que as veredas de Deus, elas estão à nossa mão. Os caminhos sempre estão na nossa mão. Não aqueles caminhos que nós imaginamos, mas os caminhos que não são físicos, mas são caminhos de procedimentos. E esses caminhos estão muito claros, revelados para todos nós na Escritura Sagrada. Então, se queremos conhecer a vontade de Deus, não fiquemos aí achando que através de um sonho Ele vai nos mostrar. Não fiquemos esperando uma intervenção mágica de Deus, mas vamos abrir a Escritura Sagrada e olhar e ver qual é o caminho. E nós vamos sempre ver que o caminho é o caminho da paz, o caminho da justiça, o caminho do amor, o caminho do entendimento. Esse é o caminho que Deus sempre nos mostra quando abrimos as Escrituras Sagradas. Esse é o caminho que Deus sempre nos mostra quando refletimos na sua revelação, que nos mostra tudo aquilo que precisamos saber para poder conduzir a nossa vida. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és, ó Deus, o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Guia-me na tua verdade. A verdade é a revelação, é a Escritura Sagrada que nós temos, é a palavra de Deus revelada que nos ensina qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela não nos é enviada por outra revelação.
A vontade de Deus não nos é revelada ou trazida nem por anjos. E mesmo que isso fosse, ficaria sempre a dúvida se esse anjo de fato procede de Deus. Também não nos revela por sonhos, porque sempre fica a dúvida se esses sonhos de fato vêm de Deus. Tem muitos sonhos que vêm das nossas ambições. Tem muitos sonhos que vêm do nosso estresse. Tem muito sonho que vem das nossas injustiças. Portanto, não vamos confundir as coisas. Se temos sonhos, são sonhos. Alguns gostam de contar sonhos. Mas sempre, se quisermos contar os nossos sonhos, contemos eles como sonhos, jamais como ação. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. É a característica de Deus ser bom, ser misericordioso. E como Ele é eterno, essa característica é eterna também. Ela acompanhou os nossos antepassados, ela acompanhou nossos pais, nossos avós, ela acompanhou o povo de Deus pelo deserto, acompanhou o povo de Deus depois no exílio, acompanhou o povo de Deus trazendo eles de volta, acompanhou o povo de Deus da igreja cristã nos momentos de luta, de esforços, de perseguições. Deus sempre esteve presente. Hoje, normalmente, nós queremos sempre uma situação favorável para o nosso cristianismo. Gostamos quando o governo fala que vai garantir isso e mais aquilo para a fé, para os cristãos e tudo mais. E apoiamos aqueles, por exemplo, que garantem para nós que vão sempre nos dar uma vida cristã e uma liberdade de culto, coisa assim, né? Que isso é tudo. Não. A igreja cristã, ela sempre está sob perseguição. A igreja cristã sempre é perseguida. Seja perseguida pela verdade, seja perseguida pela mentira, seja perseguida de forma velada, mas sempre existe uma certa perseguição à igreja cristã. É uma característica. Nós não temos que ter medo da perseguição. Nós não temos que buscar facilidades fora de Deus. Nós buscamos facilidades na presença de Deus, que nos protege, que nos guarda, que nos ampara e que nos leva. Nós não precisamos que o mundo seja favorável a nós. Nós precisamos que Deus seja favorável a nós. Se o mundo não for, não tem problema nenhum. Deus estará do nosso lado. E é isso que nos importa. Portanto, Deus é misericordioso. E Ele vai lembrar da sua misericórdia que é eterna. Portanto, é com isso que nós contamos. Nós não contamos com favores de homens. Não confieis em príncipes, em quem não há salvação. A salvação está única e exclusivamente em Deus. Porque os príncipes nos perseguem, os príncipes nos exploram, os príncipes nos arrancam, os príncipes, enfim, nos oprimem. Mas Deus, esse é o nosso refúgio, essa é a nossa segurança. Não te lembre dos pecados da mocidade, nem das muitas transgressões. Seja da mocidade, seja da velhice, as transgressões, elas nos acompanham. Nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, carregamos a imperfeição, somos falhos, erramos, muitas vezes nos sentimos melhores do que os outros, e aí exatamente nisso estamos sendo piores. Porque carregamos dentro de nós a velha natureza e podemos cair, por isso o apóstolo Paulo adverte, quem esteja de pé, veja que não caia. Lembra-te, enfim, de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Isso, lembra-te de mim, segundo tua bondade. Não simplesmente segundo a tua justiça. Se for segundo a tua justiça, que seja pela justiça de Cristo. Mas aí é uma justiça fundamentada na bondade. Então lembra-te de mim segundo tua bondade. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Como é que Deus aponta os caminhos? Ora,
quando nós meditamos na sua lei, quando nós olhamos o que ele quer de cada um de nós. Ele quer a justiça, ele quer o amor, ele quer a paz, ele quer a misericórdia. E é na Escritura Sagrada que nós temos revelada essa vontade de Deus. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Ele é justo, ele é justo, ele quer justiça. E os humildes, quem são os humildes? Os humildes são aqueles que reconhecem que sua própria virtude não é suficiente para encontrar Deus. Então, bate no peito, como aquele publicano que entrou no templo dizendo a Deus: ser propício a mim, pecador. E Jesus disse aos discípulos: esse voltou para casa perdoado, porque Deus não rejeita ninguém que chega a ele arrependido. Por isso ele guia esses humildes na justiça. E na justiça é essa a principal justiça, a justiça de Cristo, que torna justo o humilde, porque se arrependeu e porque confiou na graça de Deus em Jesus Cristo. Mas também na justiça da prática do bem, também na justiça, evidentemente, que resulta dessa justiça de Cristo, que ela não é uma justiça só pro forma, ela é uma justiça poderosa. Ela é uma justiça que restaura em nós também o ânimo e a vontade e a busca pelo que é justo, pelo que é bom, pelo que é necessário para que as pessoas possam viver de forma digna. Todas as veredas do Senhor são misericórdia. Os caminhos de Deus são caminhos de misericórdia, de amor, de cuidado e de verdade para aqueles que guardam a sua aliança. Guardemos a aliança com Deus. Guardemos a fé. Essa é a aliança que Deus fez conosco em Jesus Cristo, de mantermos nós a humildade do reconhecimento de nossa falhabilidade e confiando na graça e misericórdia de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a aliança. E os seus testemunhos estão aqui na Escritura Sagrada, que queremos sempre considerar como a coisa mais cara e preciosa que temos na nossa mão, das mãos de Deus, o pão da vida. Assim, então, nós encerramos essa reflexão até o versículo 10 do Salmo 25 e convidamos a todos para esse canal, que será no sábado às 19 horas. Né? Então, no sábado, às 19 horas, vamos celebrar o domingo de Pentecoste. Né? Sábado, 19 horas, com a graça de Deus. A todos, a mais rica bênção de Deus, e que o Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e o Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.